adotar políticas ESG são medidas que trazem benefícios econômicos para as empresas. Então, quando a gente transforma as questões numa perspectiva de retorno financeiro, você tem maior aderência. O setor de mineração no Brasil enfrenta inúmeros desafios, e as questões legais e judiciais representam uma parcela significativa dessa complexidade. Entender como as empresas podem navegar por esse cenário e como a colaboração pode ser uma estratégia eficaz é fundamental para o desenvolvimento sustentável do setor. No episódio de hoje, vamos receber um renomado especialista em direito minerário para discutir os principais desafios judiciais na mineração e como a colaboração entre diferentes atores pode ser uma ferramenta poderosa para superá-los. Não saia daí, eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral e, em conjunto com meu amigo, parceiro e co-host Gustavo Roberti. E aí? Tamo junto mais uma vez. Cadê eu sou o Gustavo Amaral? Não, agora não quis pegar de surpresa, não, né? Você deixa dar tranquilo. Você iniciou bem o Veroncast. Você viu? Nem pus mãozinha, eu sou Bruno Amaral. Tem que ser de surpresa. Ah, legal. Não deu tela azul. Não deu tela azul. Mas aqui, chega de conversa. Vamos lá. A gente tá com convidado na mesa. Vamos lá, calma. Você anda muito ansioso. Tô ansioso, né, cara? Ansioso. Essa aí eu tenho. Vamos lá, primeiro, que temporada a gente tá? Que temporada a gente tá? 7ª temporada. Aonde? Nós estamos em BH. Belo Horizonte. Qual que é o tema? Eu sempre falo o tema. Agora é a sua vez. Qual o tema? Hã? Você vai enrolar a língua, hein? Colaboração Falei através da transformação. Eu falei que você tá ansioso. Transformando pela colaboração, cara. Eu falei que você tá ansioso. Eu falei contigo. Edu, mais uma vez, meu amigo, muito bem-vindo. Na próxima eu peço pro Edu falar a abertura, tá? Não, então, é engraçado, o Eduardo tá sempre aqui agora. Né, virou? O Joel tá com muita grana, contratando todo mundo. É porque mineração, vou vender mineração aqui agora, Edu. Mineração. Somos todos mineradores. Somos todos mineradores, gente. Vamos desenvolver projeto de mineração, pessoal. Tá esbanjando, Ah, legal. Agora tá feio. Cara, e hoje, na mesa balançando, a gente tem umas... De novo, cara. Todo dia balança, tá terremoto aqui. Tá balançando. O pessoal acabou de falar, não bata na mesa. Vai lá e eu balanço. Mas é normal, é brincadeira. Eu vou aprender esse negócio um dia, cara. Agora podemos começar. Mas brincadeira, vamos apresentar aqui o Sion. Pô, comecei bem, né? Sion, Alexandre Sion. Né? Esse era mais fácil. Esse era mais fácil. Mas brincadeira, a gente tá com a gente, com o Alexandre Sion. Muito obrigado, viu, Sion, pela participação. O Eduardo, né, já trouxe o seu nome desde o Exposebran também, falando da tua abrangência no nosso mercado. Então, obrigado aí pela participação, Sion. Prazer, obrigado pelo convite. Ah, imagina. Pessoal, o Sion, acho legal apresentar o Sion. O Sion, hoje, né, ele está como sócio fundador, né, da Sion Advogados, um empreendedor, né, um advogado empreendedor, que estava contando para a gente aqui desde o comecinho na resenha aqui prévia do Veroncast. Eu acho que é legal falar um pouquinho do Sion, que ele é uma das principais personalidades quando a gente fala de direito na mineração, direito ambiental. Então, diversas premiações, né, que ao longo do tempo, apesar de 12, 13 anos de jornada, ele é uma das principais referências, né, do nosso direito no Brasil. Então, Sion, que honra ter aqui com você conosco, né? Obrigado pela participação. A gente começa normalmente pegando um pouquinho da tua trajetória, essa resenha que a gente estava falando, né? Então, assim, da tua origem, né? O que hoje você... que foi, né, foi gestor, né, na MMX, na implantação na Anglo, e aí quis mudar de lado, né, quis ser esse empreendedor. Então, você vai poder contar pra gente a tua trajetória, né, e hoje como sócio fundador da Sion Advogados. Bom, obrigado. Bom, primeiro prazer rever o Eduardo, né, nós trabalhamos juntos na Anglo e... Meus sentimentos. Não, imagina, é um prazer, até porque mineração, a gente falou disso, né, mineração a gente começa a ver que é desse tamanho, né? Verdade. Você encontra todo mundo. Exatamente. E que bom, né? Que bom. Então, assim, faça boas relações, porque você vai continuar encontrando. Exato. Né? A gente começa a ficar velho, então tem algumas coisas que a gente faz como velho, né? E uma delas é escrever uma autobiografia. Eu escrevi, devo lançar ainda esse semestre, e eu conto um pouquinho, claro, a história da minha família, mas também essa história. E fique tranquilo, não vou contar o livro aqui, mas
A gente pede pizza. A gente pede pizza, tranquilo. Eu contar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu comecei a trabalhar muito novo. Até comentei aqui com vocês fora do ar que nasci numa lojinha na Barra Funda, Casa Persianas, que era do meu avô, depois do meu pai. E eu brinco que eu só pedi dinheiro a primeira vez para capital de giro para meus carrinhos plásticos para vender. Mas comecei a trabalhar mesmo com 14 anos e nunca mais parei. E fui muita coisa, eu sou administrador também, além de advogado. Fui gerente e diretor de diversas áreas em várias empresas no eixo Rio-São Paulo. E entrei na mineração na Vale em 2001. Fui advogado da Vale, cuidei do jurídico da Vale no Norte. Depois eu vim para Belo Horizonte para cuidar do jurídico da MMX. Depois fui o head do Jurídico Regulatório Brasil da Anglo América. Então estou na mineração e desde 2001. E desde que eu vim, eu recebi a proposta para ir para o escritório e estava esperando a gente entregar o Minas Rio, né? Entregamos o Minas Rio, aceitei a proposta, mas eu disse até tomar coragem de montar o meu, durou 5 meses. E o escritório fez esse mês 13 anos. Então, fico muito honrado em ver a trajetória que nós tivemos em tão pouco tempo, né? Graças a um time fabuloso. E hoje a gente atende empreendimentos de capital intensivo e de infraestrutura em várias áreas do direito. Legal. E por que empreender? Por que ter a coragem de empreender, sair das empresas de grande porte e montar o seu negócio? Eu acho que sim. Bom, primeiro tem isso da minha família, né? O meu avô veio, ele vivia onde hoje é Israel, com 18 anos. Que tem uma história épica que eu não vou passar do livro, mas ele foi colocado no navio e disse, se você voltar ele seria enforcado, porque ele estava preso, inclusive foi confundido com um assassino de um capitão do exército inglês. Caramba. Que na época era o domínio inglês, né? Foi salvo, encapuzado, colocado no navio, e tiraram o capuz e disse, vai, não volta, porque se você voltar... Caramba. Vão te matar. Ele tinha noiva, tinha 18 anos, tinha noiva, tinha os pais, irmãos, ele nunca mais voltou, nunca mais falou com ninguém, parou na Argentina e começou a trabalhar como caixeiro viajante até... e aí alguém falou assim, tem oportunidades no Brasil, e ele veio para o Brasil. Então assim, eu estou falando isso porque essa veia empreendedora começou com meu avô, depois com meu pai, que atuou com vendas a vida inteira, mas... Você diz assim, não, eu sempre quis ter o meu escritório. Não é uma verdade, as coisas estão acontecendo. Então, eu sempre trabalhei em empresa. E como eu disse, desde que eu vim para Belo Horizonte, isso foi em 2006, eu recebi a proposta para ser sócio de um outro escritório. E quando a gente entregou Minas Rio, eu aceitei a proposta. E estava confortável. E aí aconteceu são coisas que acontecem. Assim, um outro colega que separou do escritório dele, que existia há muitos anos, me convidou para ser sócio. E eu achei que a oportunidade era interessante. Sim. E aí eu saí para ser sócio desse outro colega. Só que não durou uma semana, assim, eu nem avisei. Eu falei, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque nós somos muito diferentes. Não vai funcionar. E eu falei assim, eu não posso ir para o escritório, ficar 5 meses e ficar pulando. Claro. Então eu vou montar meu escritório. Então, assim, talvez se não tivesse isso acontecido, eu não tivesse tido a coragem de fazer. Porque tudo tem prós e contras. E eu não posso dizer assim, olha, vai empreender, que assim, não é para todo mundo, não vai dar certo com todo mundo. Claro. Por acaso deu certo, podia não ter dado certo, né? Tantos negócios fecham todos os anos, né? O que é uma pena, né? Mas isso é um fato. E até disse que eu demorei para receber o primeiro faturamento 7 meses. Então, 7 meses colocando dinheiro, monta escritório, contratar gente, enfim. E até então você tinha salário fixo. Né? Você recebia. Então, as contas bombando para pagar. Então, acho que acabou sendo circunstancial. Fico feliz de ter dado certo. Tem quantos anos o escritório? 13 anos esse 13, excelente. Legal, né, dobro cara? Dobro da gente, a gente também tá chegando lá. Estamos chegando. Mas também foi circunstancial também, assim. Exato. Estávamos juntos, vamos embora pra frente. O que te levou a empreender? O que me levou a empreender? Circunstancial.
Como eu falei, assim, eu trabalhava na Promon, engenharia, no Rio. E nunca pensei em empreender. Eu seria aquele CLT convicto a minha vida inteira. E teu estalo para dizer o anos, sim pro Davi? 30 anos? E seu estalo para dizer Não, sim pro então, Davi? vou chegar. 30 anos carteira assinada e estaria bem demais. Depois pegava o meu FGTS gordo. Ia ser isso. Lava Jato, né? Eu trabalhava na Promon num projeto na Petrobras. Lava Jato, enfim, grande parte das empresas do Brasil foi envolvida, né? Sim. Especialmente construção civil, né? Especialmente engenharia, construtoras e etc. Depois, a Promon foi inocentada do processo, então nem estava, mas naquele bolo todo mundo foi afetado. Claro. E aí a gente caiu bastante o número de contratos que nós tínhamos. O escritório do Rio fechou, eu trabalhava no Rio, a gente chegou a ter, 1.000 pessoas, o escritório fechou, todo mundo foi para São Paulo, e o Davi estava aqui puxando a equipe na Fundação Renova, montando o time. Aí passou Aí ele falou assim, cara, vem pra cá, que tem trabalho, que não sei o que, tal. Boa. Aí eu vim. Aí uma vez aqui, a gente começou a desenvolver, evoluir, pensar junto, etc. Saiu a empresa. Ele te contou uma história, quando você viu, você já estava Já estava achando que eu era CLT na empresa que era minha, entendeu? Um negócio meio louco. Cadê o FGTS gordo? Mas aproveitando, senhor, pegando essa perspectiva de trajetória ainda, olhando as suas, talvez, 3 principais características, né? E você hoje como empreendedor de sucesso, um advogado de sucesso, o que você deixa, né, talvez, para a nossa audiência, do teu modelo mental, da tua forma de pensar, que fizeram ser o senhor quem é o senhor hoje? Obrigado. Bom, é difícil escolher, né? Mas eu posso dizer algumas coisas que são coisas que eu valorizo. Uma delas é estudar e planejar. Então, a vida inteira eu estudei. Então, fiz 2 faculdades, 5 especializações, 2 mestrados, doutorado, pós-doutorado. Acho que se você resolve fazer alguma coisa, tem que fazer bem feito. Então, ser referência. E foi, inclusive, um modelo de negócio de escritório que existem vários modelos, né? Mas de ser um escritório especialista. Então, para ser especialista, eu tenho que entender muito bem daquele assunto que eu me pretendo oferecer. Segundo, achar que as coisas não acontecem do céu. Eu disse, eu nunca pensei em ter um escritório, mas eu sempre pensei em estar preparado para se um dia isso acontecer. Por quê? Porque a vida do advogado, em algum momento, ele vai para o escritório. Porque, diferente de outras profissões, quanto mais cabelo branco você tem, melhor é para o advogado. Então, e ao contrário, no ambiente corporativo, você tem um limite de idade. Seja em qualquer área. Sem dúvida. Então, em algum momento isso acontecer, e pare para o escritório, é fundamental que você seja especialista, ou pelo menos que você resolva qual que é a tua área de atuação, o teu nicho de atuação, a tua forma de atuação. Então, acho que planejamento, estudo, e acho determinação. Acho que isso é uma coisa assim, eu tento ensinar isso para os meus filhos diariamente, né? E nesse trabalho árduo que é, né, da gente tentar passar para que o caminho deles seja o melhor possível, né? Exato. Qualquer coisa que você queira fazer, se você não tiver determinação, você não vai conseguir. Então, você vai ter dificuldades, vai ter problemas, vai chover, vai cair temporal, vai furar o pneu, vai dar perda total, assim, vai acontecer um monte de coisas. Imprevisto. Mas se você não tiver determinação para dizer, eu quero chegar lá e eu vou chegar lá, o lá nunca chega. Né? Então, eu acho que isso eu falo em relação aos meus filhos, porque se tem uma coisa que é cruel desse caminho que a gente percorre, é como isso afeta os nossos filhos, né? Porque os meus pais nunca tiveram dinheiro. Eu lembro que eu estudava em escola boa porque eu tinha bolsa. Minha mãe chegava com Fusca 62, eu morria de vergonha, porque todos eram ricos e eu nunca tive dinheiro para nada. Mas isso me deu o drive para dizer, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Então, todos os dias, até hoje, eu repito isso assim, eu acordo e vou dormir dizendo, eu não quero que aconteça o que aconteceu com meu pai e comigo. Perfeito. Já para os meus filhos, essa realidade é diferente. Sim. Então, e é claro que a gente quer
dar aquilo que a gente não teve, que a gente quer que eles tenham conforto, que eles usufruam. A gente quer também usufruir daquilo que a gente conquistou ao longo da vida, mas é difícil a gente fazer um discurso, mas a realidade é diferente. Sim. Então, quando minha mãe dizia não tem, é porque não tinha mesmo. Então, era tudo bem eu esperar 3 anos para ganhar um brinquedo e não ganhar o brinquedo. Então, eu lembro, por exemplo, que eu sempre quis ter o War. E eu esperava um ano e o outro ano, e eu brincava na casa dos amigos, até que eu comprei uma cartolina e desenhei o War para fazer o War. Isso é inconcebível para meus filhos. Inconcebível para eles. É um por mês, um por semana, né? Que é o War Viking, então, War 2, War 3. Então, War, por mais War que você... 2000. E aí você ter o drive da conquista, né? Exato. De chegar lá, quando você não tem dificuldades, é mais difícil você estabelecer os objetivos, né? Concordo mais. Então, isso é um desafio para nós dúvida. Pais, né? Sem dúvida. Mas eu não desanimo, não. Continuo lá. Falou de determinação. Bora. Lembrei Fórmula 1, a fala do Senna. Foi ele falando, eu pensei de cara a fala do Senna. Você não gosta de automobilismo também. A fala do gosta. Senna. De foco em determinação, de você buscar o que você quer. Quando ele falou, na minha cabeça veio direto. Engraçado, eu até falo, porque na minha autobiografia eu conto um pouquinho dos momentos marcantes ao longo da minha história. Um deles, sem dúvida, foi o Senna. Né? Eu lembro de ter descido, trabalhava em São Paulo, descido para acompanhar o cortejo, chorei aos montes, porque e é difícil para quem é mais novo, né, entender, porque ele não era um campeão, cara, ele era um cara, né, assim, ele era a referência, era a nossa referência de sucesso. Não tem paralelo. De determinação e alcançar, do encontro da família no domingo para o almoço, era ver a Fórmula 1, né? Então, e a gente perdeu isso, né? Quando perdeu o Senna, né? Perdeu esse herói. Então, eu tenho muito como referência. Isso aí. Isso. E fazendo um paralelo, né? Você falou um ponto legal de filhos, né? O quanto que a gente faz isso, né? De, você quer retribuir para os filhos. Se a gente pega na perspectiva agora empresarial, e talvez isso seja difícil, eu estou no momento numa empresa, num projeto que está dando tudo certo. E aí, pelo contrário, né? Como que agora eu passo esses valores, né? A própria Sion, a própria Vera, ou seja, de que cara, a gente, na verdade, tem que melhorar sempre. Porque não tem conquista, né? O negócio é sempre gerar valor para o mercado, gerar valor para o projeto. Então, acho que independente se é pessoa física ou pessoa jurídica, o aprendizado é o mesmo, né? Já filosofei, agora a gente pode voltar para a pauta, né? Isso. A gente foi até no centro, por isso que eu falo, não serve... Você leu o briefing do Joel? Aquilo ali, só dá para você olhar para assim, não serve para nada, não vou prestar, não vai ser aquilo ali que eles vão falar. Porque o negócio vai, mas vamos lá, vamos voltar para a pauta começo, vamos lá falar do Joel, da pauta dele, e aí vamos entrar na parte técnica lá. Então, Sion, você poderia trazer para a gente, e aí para nossa audiência ficar mais claro, assim, dois assuntos principais do seu escritório, né? Direito ambiental, direito minerário. Sim. Quais assuntos que de certa forma, vocês tratam nessas temáticas? Tá bom. Diversos, né? Seja no minerário, seja no ambiental, todas as fases, seja administrativo, seja judicial. Então, desde acompanhamento do procedimento administrativo na Agência Nacional de Mineração, para percorrer as fases até a portaria de lavra, seja o atendimento de todas as exigências, ou seja, a parte regulatória da mineração, seja desde o início, eu vou um projeto Greenfield, não vamos começar do zero, vamos ajudar a planejar esse projeto, seja de mineração, seja de outras atividades de infraestrutura capital intensivo. Então, planejar esse processo para que ele aconteça da melhor forma possível. Muitas vezes acabam lembrando do advogado na hora que deu problema. Isso aí. Que tudo bem, faz parte também, né? Esse sábado eu estava brincando que eu estava na Bahia, e eu falei assim, meu sábado acabou porque pararam uma usina de energia que é um cliente nosso, um prejuízo milionário diário, então vamos cuidar disso, faz parte também. Certo. Mas quanto antes a gente puder atuar, melhor será esse caminho desse processo. Sim. Então, ajudar no licenciamento, no relacionamento institucional, na condução, né, desse processo que começa com vamos construir, vamos implantar uma mina até o momento em que eu estou operando e o dia a dia dessa operação, como também, como eu disse, não tem problema. Então, dos autos de infração, as ações judiciais, parou a mina. A gente teve recentemente um caso
paralisou a mina, então aquele desespero que é parar uma mina, né? Você pensa, um monte de gente pode ser mandado embora, eu tenho contrato de financiamento, se eu não voltar à operação em 20 dias, antecipa todos os vencimentos, ou seja, quebra a empresa. Então, todo o processo no que diz respeito à mineração e ambiental. E no ambiental a gente atende diversos segmentos, como eu disse, além da mineração. Tá, legal. Pegando essa perspectiva, tanto mineração quanto ambiental, e a gente, né, olhando o Vera, a gente estava falando um pouquinho antes, a gente ajudamos no nosso mercado a transformar a engenharia através da colaboração, né? Então, né, integrando, fazendo a gestão integrada. E aí eu queria trazer um tema, ou seja, na perspectiva jurídica, o que você enxerga como os principais entraves, né, que você, ou desafios para a implantação de projetos de capital? Legal. Tem vários. Eu acho que o primeiro é um ambiente político instável. Isso traz um risco para o investidor, porque vocês sabem disso, nossa competição ela é global, ela não é nacional. Então, a estabilidade política e econômica são dois pilares relevantes na hora de avaliação da atratividade de um país para os negócios. É claro, pode dizer, mas o direito minerário está aqui, a jazida está aqui. Sim, como está aqui, está em outros lugares. Tem alguns minérios, né, que nós temos relevância. Exato. Então, talvez o risco seja possa ser mais assumido, mas, de modo geral, esses pontos são relevantes. A legislação trabalhista sempre foi um ponto também relevante. Nós tivemos uma mudança trabalhista recente e o que trouxe mais segurança para o empreendedor, mas também nós temos tido mudanças recentes nos julgados em relação à matéria trabalhista, que também traz insegurança. Sob o ponto de vista ambiental, eu acho que o maior desafio para o empreendedor é saber quanto vai durar e quanto vai custar. A previsibilidade. E isso, cada vez a gente tem menos. Porque, primeiro, a gente não tem, é uma coisa que não só eu, mas vários colegas advogam, que nós deveríamos... Tem projeto no Congresso, mas está esquecido há muito tempo. Nós deveríamos ter um código ambiental. Por que eu digo isso? Hoje, todos os entes federativos, município, estado, Distrito Federal e União, podem legislar em matéria ambiental. E a confusão entre uma legislação e outra é tamanha que até as decisões do Supremo são diferentes, dependendo do tempo. Então, às vezes, vale mais a legislação federal em relação à estadual, às vezes vale mais a estadual em relação à federal. Isso traz insegurança. Então, se a gente tivesse, como a gente tem outras matérias sobre Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, para a gente saber que regra que a gente tem que seguir, isso também traria alguma segurança. Nós não temos e estamos muito longe disso. Porque nenhuma lei geral de licenciamento, que hoje é o grande gargalo, ou um dos grandes gargalos para a implantação de empreendimentos de infraestrutura e capital intensivo, nem isso a gente tem com segurança. Por quê? Porque não tem uma lei geral do licenciamento. A gente vive com uma norma infralegal e tem um projeto no Congresso desde a Constituição de 88. Desde 88 estabelece que todos os entes podem atuar na defesa do meio ambiente. Nós temos uma resolução, que é a 237 de 90, CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, 237 de 90, que regula, mas é uma norma infralegal. E tem um projeto de lei no Congresso sendo discutido há muitos anos. O ano passado foi aprovado na Câmara dos Deputados, que, aliás, excluiu uma única atividade das regras. Adivinhe qual foi a atividade? Mineração. Vale para todo mundo, menos para mineração. E isso está no Senado. Então, ter uma lei geral também traria maior estabilidade. Além disso, o papel, e aí do seu ponto de vista ambiental, o papel dos que a gente chama dos intervenientes. O que são os intervenientes? São aqueles que participam do licenciamento, mas não são órgão ambiental licenciador. Então, por exemplo, quando você afeta comunidades quilombolas, comunidades indígenas, quando você tem cavidades, quando você tem unidade de conservação, você precisa ouvir esses chamados intervenientes que interferem no licenciamento. O problema é que, de um modo geral, eles não têm a menor estrutura para atender o Brasil. A menor estrutura. Então, estes são grandes gargalos para que o processo de licenciamento ocorra de uma forma regular. E nesse contexto que a previsibilidade é um problema, e para a gente é um grave problema na implantação, né, olhando do lado da implantação, e o fato que hoje a gente não tem uma lei geral, o que a gente pode fazer para melhorar na perspectiva global da implantação de projeto? Bom, primeiro,
entender as coisas como elas são, né? Então, como você disse, perfeito. Não tem uma lei geral e não terá lá amanhã. Fato. Né? Então, tem um trabalho que é um trabalho que a gente faz no sentido de incentivar os agentes para que isso aconteça. A gente faz isso de diversas formas, seja nas associações que eu estou presidente, seja publicando obras a respeito. Então, esse é um trabalho. Mas lidando com aquilo que a gente tem, né? Sim. O que a gente tem que fazer? Dar a melhor interpretação possível para as normas aplicáveis. Então, fazer esse trabalho de planejamento prévio para entender aquele empreendimento está sujeito a que normas, de que forma, qual que é o melhor caminho para evitar problemas. Vou dar alguns exemplos. Um deles diz respeito a qual que é o tipo de estudo que eu vou conduzir naquele processo. Então, nós temos o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, que existe para empreendimentos de significativo impacto ambiental, é isso que estabelece a lei do SNUC, que é a 995 de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E tem outros estudos e que não dependem de uma equipe multidisciplinar, que não dependem de avaliação em período seco e em período chuvoso, que custa menos, que demora menos. Então, de um modo geral, interessa mais ao empreendedor que o estudo seja mais simplificado, porque isso vai considerar o tempo do licenciamento. Mas, às vezes, a gente passa um tempão discutindo qual que é o tipo de estudo, ao invés de já fazer o EIA-RIMA. Então, às vezes, você tem situações em que o órgão ambiental diz, não, tem que ser o EIA-RIMA. E aí você tem vários argumentos justos, técnicos, para dizer, não cabe EIA-RIMA. E aí você passa 2 anos discutindo qual que é o estudo, você já teria feito estudo. Entrega o estudo, pô. E que traz mais segurança ter um EIA-RIMA do que não ter, porque ele está menos sujeito, que é um outro problema, que é a insegurança dos órgãos ambientais em função dos agentes de controle. Eles morrem de medo, que é o que a gente chama de direito ambiental do medo, morrem de medo de dar a caneta, porque senão eles respondem pessoalmente. Então, ter um EIA-RIMA, não tem que ter EIA-RIMA para tudo, né? A gente tem que usar bala de canhão, ou das vezes é ruim de falar bala de canhão, escopeta, essas coisas, né? Mas você não precisa ter uma grande esforço para uma coisa que é pequena, não serve para isso, né? Até porque a gente não pode banalizar o que diz a lei. Mesmo a Constituição, como a lei ordinária, estabelece que é só em caso de significativo impacto ambiental. Mas ter EIA-RIMA traz segurança, porque mesmo aqueles que não entendem patavina de ambiental já ouviram EIA-RIMA, porque só tem EIA-RIMA na Constituição, não tem outros estudos. Então, cara, acho que tem que ter EIA-RIMA para tudo. Né? Eu até brinco que, assim, quem já me ouviu ter repetido isso tantas vezes, que assim, às vezes a gente tem um prazer quase sexual com esse negócio. Tem que ter EIA-RIMA para tudo e tem que ter sistema trifásico. Né? Tem que ter LP, depois LI, depois... Eu batendo na mesa. Depois LO, como se só existisse esse modelo de sucesso. Exatamente. Né? E que é uma falácia. É uma falácia. Mas eu trouxe um exemplo chulo para dizer que é importante que a gente entenda em cada caso qual que é o caminho que aquele empreendimento tem que adotar para diminuir esses gargalos, mapear os gargalos, entender onde esse sapato vai apertar e tratar desses problemas. Eu acho que isso é fundamental. Estou tentando fazer um paralelo aqui, Sion, quando você trouxe de diversos atores, né, na pegada de licenciamento, e a gente também constantemente está envolvido com diversos atores numa implantação de projeto. E a nossa pegada tem sido muito de como colaborar para que a gente saia do interesse individual para um interesse macro, né, foco único, que é realmente fazer o projeto. Ótimo. Você trouxe, pelo que você me narrou, comecei a pensar aqui, entendo que quando a gente está falando de licenciamento, que tem N atores, talvez com objetivos e interesses muito mais distantes do que o que eu estou falando numa implantação de projeto. Né? Sem dúvida. Como fazer isso melhor? Ou seja, como atuar, e aí não sei se acaba entrando no papel de vocês, com essa complexidade de atores e de pensamentos e de interesses para que a gente saia bem do outro lado da via. Ótima pergunta, e todas as perguntas boas não têm uma resposta simples. Óbvio. Mas eu vou tentar responder. Sim, também faz parte do nosso trabalho. Primeiro, como eu disse, entender se cabe ouvir ou se não cabe ouvir naquele caso. Nem todos os casos a gente tem que ouvir. Porque ouvir significa que tem um tempo envolvido nisso.
Como também decidir não ouvir também aumenta o risco daquele projeto. Então, decidir se vai ou se não vai ouvir e se cabe ou se não cabe ouvir. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é entender que, como você disse muito bem, cada um tem um interesse diferente. Sim. Eles têm interesses diferentes. Tem, inclusive, nesses atores que são contra o empreendimento. Não o empreendimento, contra empreender no Brasil. Exato. São contra. Eles não querem empreender. Eles entendem que esse não é um modelo que o Brasil deveria adotar. Respeito. Obviamente não é o que nós aqui pensamos. Perfeito. Mas é importante entender com quem você está lidando. Então, acho que a primeira coisa é saber quais são os objetivos, quais são as pautas, quais são os medos, quais são as preocupações, quais são os anseios desses com quem você vai lidar. E eu digo isso porque é muito fácil a gente fazer conta rápida e fazer escolhas ruins. Então, tenho vários exemplos. Tem um, por exemplo, que eu já fui discutir numa comunidade quilombola no interior do norte, como já fiz muitas vezes, eu e o time. E aí eles já tinham feito acordo, já tinham recebido tudo que eles pediram. Perfeito. O empreendimento já estava de energia, já estava implantado em operação. Só que mudou a diretoria e eles vieram reclamar sobre várias coisas do acordo. E aí quando me chamaram, falaram assim, doutor, chega aqui. E aí mostraram uma sala que tinha um monte de máquina de costura empilhada. Assim, olha, combinaram de entregar a máquina de costura, mas ninguém sabe costurar. Combinaram de fazer uma usina de produção de açaí, mas todas as comunidades no entorno têm a mesma coisa e não tem açaí para todo mundo. E aí o que a empresa vai dizer? Mas foram eles que pediram. Então, e é isso mesmo, eles pediram. Só que o desafio, porque isso demanda tempo, é fazer acordos que tenham longevidade. Exato. Fazer acordos que efetivamente trarão benefício para aquelas comunidades. Porque do contrário tem perna curta. Sim. Do contrário vai bater na sua porta de novo. Sim, sim. E é muito fácil fazer uma conta. Bom, se eu aceitar, eu vou ganhar tanto tempo porque eu não vou ficar discutindo. Isso tem um impacto, especialmente em alguns setores, né, como esse que a gente está falando, como energia, mineração. Então é fácil a gente fazer essa conta. Então, a minha recomendação sempre é, quando você for, especialmente com essas comunidades em que podem eventualmente ser afetados e tem o que a gente chama de oitiva livre, prévia, informada e de boa-fé. É uma obrigação, uma convenção internacional, a OIT 169, da qual o Brasil é signatário. Se for ouvir, ouça efetivamente. Ouça efetivamente. Traga acordos que sejam efetivos, que possam mudar positivamente aquela... Porque a gente gasta do mesmo jeito. Se você gasta errado, você vai gastar de novo. Então, eu acho que esse é uma das coisas que são difíceis de fazer, mas que eu entendo que elas trazem resultado positivo. Nessa linha, como é que você vê nossa evolução enquanto país de práticas de ESG, de transparência, conectando com isso? Ou seja, as empresas cada vez mais têm direcionado o ESG como pilar de governança, né, meio ambiente, etc., e tendo práticas de fato que sejam alinhadas não só para falar para a mídia, mas de fato fazer. Como é que você enxerga hoje nossa maturidade das empresas falando sobre isso, de realmente praticando, e como que isso tem influenciado, né, o direito ambiental? Legal. Eu já coordenei acho que umas 4 obras sobre ESG, eu coordeno um MBA que é Direito da Mineração Ambiental e ESG, e a última aula magna que nós fizemos, ESG foi um dos assuntos relevantes da pauta. E acho que algumas coisas que vale a pena replicar que foram discutidas aqui em relação a ESG. Primeiro, vale lembrar, como todo mundo sabe, que isso nasceu com uma demanda do mercado financeiro. Uma demanda para diminuir o risco do mercado financeiro na hora de colocar dinheiro. Exato. E isso mudou rapidamente a chave das empresas, que todo mundo passou a fazer ESG. E todo mundo disse, eu faço ESG há 20 anos. Começou a confundir uma coisa com a outra. Todo mundo é ESG, todo mundo é bacana, todo mundo é legal, todo mundo tem boas práticas, todo mundo é legal. E aí começou também por conta de... Nós vivemos embates políticos relevantes, não só no Brasil, mas em outros lugares, né, que fazem com que seja difícil enxergar o outro se ele pensa politicamente diferente da gente. Então começou também a ter críticas em relação ao ESG e em relação a pautas ligadas a ESG,
mundo afora, com vários discursos de grandes empresários dizendo que deixaram de investir, diminuindo sensivelmente as áreas de ESG. E uma das coisas que foi dita nessa aula magna foi, talvez agora a gente consiga enxergar quem de fato é ESG, quem de fato tem compromisso com o outro nas suas diversas perspectivas. E para além desse fla-flu global que a gente vive, adotar políticas ESG são medidas que trazem benefícios econômicos para as empresas. Eu tenho um evento que a gente faz no escritório, já fizemos no ano passado, a 3ª edição já, que é sobre liderança feminina. A gente convida diretoras, presidentes de diversas empresas para falarem. Algumas postagens. Já viu, né? Que bacana. É um evento assim que eu tenho o maior orgulho. A gente começou a fazer isso na pandemia e é muito bacana. Primeiro porque assim, a gente tem que dar voz, a gente tem que usar a nossa visibilidade para pautas transformadoras. Sim. E tem uma coisa que eu sempre repito, mas que eu ouvi isso no primeiro evento, que uma das convidadas disse o seguinte: tem pesquisas que mostram que da compra do sabão em pó à compra do avião, 90% tem influência feminina. Então não colocar as mulheres na liderança é uma burrice. É uma burrice econômica, inclusive. Então quando a gente transforma as questões numa perspectiva de retorno financeiro, você tem maior aderência. Exato. Então o resumo da minha resposta é: eu entendo que algumas políticas de ESG, especialmente de diversidade, têm sofrido com o nosso fla-flu global, mas entendo que ainda é uma pauta relevante para as empresas e nós veremos daqui para frente aquelas que realmente internalizaram os conceitos do ESG. E aí na recorrência de ter um licenciamento com mais previsibilidade, de ter, ou seja, negócios sendo feitos de maneira mais fluida. Né? Sim, e aí você tocou num ponto que você me permite fazer um comentário, até no último Exposé Brand, a gente estava falando. Sim. No painel que eu moderei, teve uma discussão, obviamente eu não vou dizer qual que é o ator, mas teve uma discussão de tentar uma proposta de colocar o ESG como parte do licenciamento. Eu sou contra. Se o ESG tem algum benefício, ele tem porque ele não é binding, porque ele não é obrigatório, porque ele não é legal. Ele é uma iniciativa, porque senão é todo mundo igual. Exatamente. Então, acho que a gente tem que ter obrigações legais, é evidente, porque isso faz com que você force o capital a condutas que atendam a sociedade, que atendam o ambiente, mas, para além delas, tem aquelas políticas próprias e isso vai diferenciar um de outro. Perfeito. Legal. Ô, senhor, eu falei, quando o Bruno me perguntou sobre como a Verum surgiu, eu falei da Fundação Renova. Sim. E veio de um acidente, né, de Mariana. Sim. Os dois acidentes que nós tivemos, Mariana e Brumadinho, de certa forma trouxeram uma mudança no que a gente fala dessa parte de direito ambiental? Sim, tanto ambiental como minerário, sem dúvida. Né? A história da humanidade, não é do Brasil, a história da humanidade, ela tem uma relação grande com os grandes eventos. Então, na medida em que grandes eventos ocorrem, há uma pressão para o legislativo. Não foi diferente aqui no Brasil. Logo depois do acidente de Mariana, houve uma proposta legislativa capitaneada pelo Ministério Público de Minas Gerais, mas que muito gravosa e, portanto, a Assembleia Legislativa de Minas segurou. Teve o acidente de Brumadinho, uma semana depois ela foi promulgada. Eu digo que ela foi promulgada com fígado, porque a despeito dela atender anseios legítimos, exagerou em diversos pontos, porque se legisla com fígado depois de dois grandes eventos. Perfeito. Então, sem dúvida, trouxeram mudanças. A gente tem, tanto no nível estadual quanto no nível federal, mudanças, e mudanças, inclusive, de negócio. Cada vez passaram... Primeiro, está proibido barragem sem condição definida ou a montante. Mas hoje você licenciar a barragem, seja de qualquer forma, é muito difícil. Né? Então, o modelo é complicado e acaba também incentivando tecnologias para o que fazer com rejeito,
porque ainda não tem uma solução para todo o rejeito. Exato. Então você começa a pensar em modelos como a seco, né? Sim. Com projetos acontecendo e que ainda tem um tempo de maturação, porque esses projetos têm sofrido, né? Tecnologia. Porque a vida inteira foi de um modelo e você transformar isso é complicado, mas sim, teve mudanças normativas e legislativas que afetaram a mineração mas para o bem ou de certa forma para algo mais restritivo? Não, sem dúvida mais restritivo. Claro que tem aspectos positivos, sem dúvida, porque o objetivo é nobre. Sim. O objetivo é nobre. E acho até, só fazer um parênteses para não esquecer, eu até estava fazendo recentemente aula magna de uma outra pós que eu coordeno, que é de Direito de Energia na PUC de Minas. E eu convidei um colega que é diretor jurídico de uma grande empresa de energia, e ele estava falando sobre o quadro de avaliação de risco, né? E eu disse que uma coisa que eu ouvi de muitos colegas de diversos setores, não só de mineração, é que até então, aquilo que tinha uma probabilidade muito baixa, ainda que o potencial danoso fosse grande, era amarelo, não era vermelho. Então, o que mudou, o mindset que mudou depois dos eventos é que, mesmo que a probabilidade seja muito baixa, mas se o evento é muito gravoso, tem que ser vermelho. Então, eu acho que isso, não só por conta da legislação, mas por conta dos eventos, de uma certa forma, incentivou as diretorias a pensar o risco de uma forma diferente. Sensibilidade. Sim. Exato. Acho que tem benefícios, mas erraram na mão em alguns aspectos. Sim. Um deles é essa tentativa quase messiânica de procurar o presidente. Que, aliás, aqui vale um parênteses, para dizer o seguinte: na legislação ambiental, responde criminalmente não só aquele que pratica a conduta, mas todos aqueles que participam, como acontece de maneira geral em qualquer crime. Então, partícipe, coautor, como também aquele que, sabendo a conduta criminosa de outrem, podia evitá-la e nada fez. Quem são essas pessoas? Aqueles que têm uma posição hierárquica superior. Exato. Então, se ele é o diretor, se ele é o gerente, se ele é o superintendente, se ele é o presidente, ele sabe da conduta e pelo seu nível hierárquico ele podia evitar e nada fez, também responderá criminalmente. E o que claramente a lei procurou fazer é facilitar a identificação e a responsabilização criminal dos presidentes e dos diretores. Eu entendo também a motivação disso. O problema é que, às vezes, parece que ela foi proposta porque não conhece o ambiente empresarial. Então, você tem uma grande empresa com milhares de empregados, o presidente não sabe todas as medidas que o cara da ponta está fazendo. É por isso que tem vários níveis hierárquicos. Então não é aquela, porque ele é presidente, ele deveria saber. Não é isso. A lei estabelece que ele tem que saber. Mesmo que ele não tenha feito nada. Eu sempre dou um exemplo. Você está numa mesa, você falou que ia fazer, eu sou seu superior hierárquico, fiz ouvido de mercador, mudei de assunto, não falei, eu vou responder. Mas eu tenho que ter ouvido. Isso é essencial, porque a responsabilidade criminal, diferente da civil, ela pressupõe que eu avalie a minha conduta. Se eu fui descuidado ou se eu queria o resultado. Porque a gente lida com aquilo que é o direito mais relevante, que é o direito à liberdade. Fantástico. Perfeito. Pegando a atuação cross da Sion, e a gente também tem essa atuação cross, a gente utiliza boas práticas, né, de benchmark entre elas. O que você enxerga, né, olhando energia, né, você falou de mineração, logística, o que você enxerga de boas práticas que eventualmente as empresas utilizam, os owners utilizam? E aí eu e Edu, a gente tem uma atuação, puxar nossa sardinha do nosso lado, hein, Edu? Exato. Tem uma atuação muito forte em mineração. O que você enxerga de boas práticas que a gente poderia trazer para mineração que a gente não faz? Na parte de perspectiva de licenciamento, de, né, direito ambiental. Boa pergunta. Eu não sei se ainda não fazemos, eu acho que a gente faz em alguma medida, e acho que se fala muito disso, mas eu acho que a gente deveria fazer mais, que é a chamada licença social. Eu digo há muito tempo que bicho e planta não reclamam. Quem reclama é gente com desculpa de bicho e planta. E toda vez que você tem
pessoas próximas do teu projeto, maiores são os conflitos. Sim. Sem dúvida. Por isso que muitas empresas, eu sei que é um desafio, Sim, né? É um desafio você, porque a mineração precisa de grandes áreas, existe uma especulação imobiliária quando se tem a notícia de que vai ter uma atividade de mineração. Exato. Então, você criar buffer zone, né? Você criar essa zona de amortecimento entre teu projeto e comunidades é desafiante. Sem dúvida. Mas certamente isso evita grandes conflitos. Além disso, e resgatar um pouquinho daquilo que eu falei sobre fazer acordos com longevidade, com retorno efetivo para quem você de alguma forma afeta, usar o momento da licença social para verdadeiramente interagir com aqueles seus diversos stakeholders. Perfeito. Com todos aqueles que de alguma forma são afetados pelo empreendimento. E verdadeiramente entender quais são as suas perspectivas, quais são os seus anseios, de que forma você pode fazer aquela vida melhor, porque é muito comum a gente ter, como empreendedor, vários problemas. A gente entrega estudos mais ou menos, não administra o conflito social com as comunidades envolvidas e espera que o órgão ambiental conceda licença no tempo que eu quero. Isso não vai acontecer. Exatamente. Isso não vai acontecer. Se eu não entregar estudos bem feitos, e portanto tem que contratar bem para ter estudos consistentes, e não Ctrl-C, Ctrl-V. E enquanto eu não trouxer estabilidade social para que a licença saia, ela não sairá. É isso. E mais do que isso, a licença é uma etapa, eu tenho que me manter vivo e operando ao longo da minha operação, que, como vocês sabem, não é do dia para a noite. São operações de longo prazo. Então, o pior é aquela comunidade que se sente enganada. Você faz um monte de promessa, depois você chega e aí? Você vai ter dificuldades, qualquer coisa vai ser motivo para poder denunciar para um, para outro, para aquilo outro. Isso mina a energia, o desgaste, o recurso e o tempo da empresa que deveria estar falando do teu core business, que é minerar, e começa a cuidar de um monte de outras coisas. Exatamente. Porque você lidou mal com essa relação com seus vizinhos. Boa. Faz sentido. A gente tá caminhando pro final, aí ele vamos terminar, né? mas vamos caminhando pro final. Mas antes de ir, eu te stalkeei. Pra gente estar aqui. Eu falei, deixa eu ver quem é o Alexandre. Deixa eu procurar. Hoje em dia a pessoa fala isso assim na cara. Você fala de cultura. Com sorriso. Tá tudo certo. Eu falei, deixa eu entender melhor esse negócio, porque senão amanhã eu vou passar apertado. Tá bom. Aí, eu fui lá, eu vi alguns vídeos seus e sobre direito ambiental. E uma questão que eu achei bastante interessante, aí eu gostaria que você explicasse pra gente e desenvolvesse, foi que o direito ambiental busca o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Né? Proteção ambiental. Eu achei esse conceito muito interessante, aí gostaria que você trouxesse isso pra gente. Tá bom, obrigado. Esse talvez seja o princípio mais relevante do direito ambiental, que é o desenvolvimento sustentável. E isso tem diversos fundamentos na Constituição. Isso é comum que quando a gente discuta direito ambiental no Brasil, a gente fale do artigo, que é o artigo por excelência que trata da questão ambiental, que é o 225. E eu até brinco, para os meus alunos, eu já dou aula há 24 anos, eu falo assim, que, pasmem, existe um mundo fora do 225. Não existe só o 225 na Constituição. Porque a Constituição trata da vida do ser humano em todas as suas facetas, inclusive na questão ambiental. Então, ela vai dizer, por exemplo, que é fundamental, que o fundamento da República Federativa do Brasil, por exemplo, é desenvolvimento nacional, que é geração de emprego, de renda, diminuição das desigualdades sociais, liberdade de exercício de qualquer profissão, ter propriedades. E quando a Constituição, fala isso lá no 171, quando a Constituição fala do desenvolvimento nacional, ela diz que a variável ambiental é relevante. Então, é possível empreender, aliás, a livre iniciativa é fundamento da República Federativa do Brasil. Eu vou fazer um parênteses depois, se eu tiver um tempinho rápido, sobre livre iniciativa. E
Mas eu devo fazê-lo considerando a questão ambiental. Por quê? Porque o 225, ele diz, da Constituição, ele diz que é dever do Estado, portanto, do poder público, e da sociedade, proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Portanto, é um direito que a gente chama de transgeracional, de titularidade futura. Então, eu devo garantir o meio ambiente não só para nós, mas para aqueles que virão. Legado, né? É um legado. Exato. Portanto, agora, ao mesmo tempo que diz isso, ele diz tudo aquilo que eu acabei de dizer. E a gente não conhece como mundo uma outra forma de desenvolver que não seja gerando impacto. As atividades humanas geram impacto. Claro. Então, este equilíbrio é da essência do direito ambiental. Que, aliás, orienta várias coisas, entre elas o licenciamento. Por quê? Porque caberá ao órgão ambiental, ao avaliar a concessão da primeira licença, que é a licença prévia, que vai dizer que aquele empreendimento é ou não é ambientalmente viável, exatamente considerar os impactos negativos e as externalidades positivas. E de que forma você vai controlar, mitigar e compensar os negativos de modo que os positivos sejam maiores. Ele só poderá considerar a licença prévia se os positivos forem maiores do que os negativos. Então, a essência do desenvolvimento sustentável é esse, é equilibrar os nossos anseios como sociedade para ter mais qualidade de vida, saúde, desenvolvimento nacional, pleno emprego, diminuição da desigualdade social, com a proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Viu? Valeu eu ter stalkeado, viu? Bacana. Que aula, hein? Que aula magna que a gente teve aqui agora. Top demais. Fala pra gente sobre livre iniciativa. Rapidinho. Quando aconteceu o evento de Mariana, houve uma proposta do Ministério Público Federal para que as empresas de mineração garantissem um percentual que, aumentando ao longo dos anos, de transformação do rejeito na cadeia produtiva. Até que, em algum momento, 100% do rejeito viraria aço. A motivação é nobre. Por quê? Porque rejeito é um problema, como a gente já falou. O que eu vou fazer com aquele rejeito? O problema, e eu tive a oportunidade de me manifestar publicamente, inclusive, a respeito, é que é fundamento da República Federativa do Brasil. Artigo 1º. É fundamento da República Federativa do Brasil a livre iniciativa. Então, se eu quiser ter um salão de beleza, se eu quiser ter uma academia, se eu quiser ter uma consultoria, se eu quiser ter um escritório de advocacia, desde que eu siga as regras, eu posso ter. Agora, eu não posso ser obrigado a ser aquilo que eu não quero ser. Então, se eu quero ser minerador, eu tenho o direito de ser só minerador, não preciso ser siderurgista. Exato. É claro que, como política de Estado, a gente perdeu. O Jaime Nicolato fala isso muito bem, a gente perdeu esse boom da história. Há 20 anos, a gente produzia a mesma coisa que a China. E a China fez a cada mês uma nova CSN. Então essa curva, que já foi assim, passou a ser assim. E a gente perdeu esse boom. Perfeito. Mas então uma coisa é política de Estado de incentivo para a cadeia, porque a gente agrega valor e isso favorece várias coisas, entre elas a balança comercial. A outra é eu exigir que alguém que não quer ser seja aquilo que eu quero. Né? E isso é contra a livre iniciativa. Legal. O que foi útil pra você? Bastante já coisa. Começa aqui? Não, calma aí. Bastante coisa. Eu fiz o meu roteirinho aqui que até me perdi. Você tá ansioso antes aí, cara. Acho que vamos fazer feedback pra nós, né? Que bacana a gente trazer um parceiro. Né? Quando a gente olha, a gente não tinha trago equipamentos, você sempre tá aqui. Né? Verdade. Hoje a gente trazendo aqui um especialista falando sobre direito ambiental, direito minerário. Então, aprendemos bem hoje. Pô, a gente tá evoluindo, hein, cara? Estamos evoluindo como o Veroncast, agora um novo parceiro na mesa. Obrigado, viu, senhor? Imagina, prazer. Mas vamos lá pro seu vamos lá, Gustavo GPT. Agora a gente tem o nosso fechamento. Fala que assim, geralmente esse fechamento de podcast é ping-pong, né? Eu levanto, você corta, sei o quê. Não, o nosso não é ping-pong, não. Ping-pong. O nosso não é ping-pong, não. O nosso a gente faz a gente traz uma retrospectiva nossa. O que foi útil pra gente da conversa, e aí o Eduardo vai falar o que foi útil pra ele, e aí você fala o que foi útil pra você da nossa conversa. Fechou? Então vamos lá. O que foi útil pra gente? Conversamos com o Alexandre Sion, referência em direito ambiental e minerário. Falamos sobre trajetória profissional dele, e aí começamos a falar por que ele empreendeu, né? Ele falou muito ligado à questão familiar dele. Você falou sobre o que você empreendeu. Eu falei, você vê? Pô, agora tem... Só faltou o Edu falar, né? Na próxima ele fala. Na próxima ele fala.
Falou sobre características de formação profissional, o que ele acha que vale a pena estudar, planejar, conhecer o assunto a fundo. Mais um. Esse aí tá repetindo várias vezes. E o principal, hein? Importante do desenvolvimento técnico e conhecer aquilo que você faz. E determinação. Sim. E aí o Senna apareceu aí no nosso Veroncast. Falamos sobre, aí aprofundamos sobre direito ambiental, direito minerário, questão de planejar o processo de implantação, questão de ser uma atuação antecipada, apesar de apagar incêndio de vez em quando, mas é importante pensar antecipadamente. Aí mergulhamos sobre desafios jurídicos, estabilidade política, legislação trabalhista, a falta de uma lei geral. Entramos no desafio do licenciamento. Pô, não tô tudo mesmo. O negócio aqui flui, cara. Desafio de entender os interesses das partes, objetivos, as pautas, os anseios. Acordos duradouros e que agregam... fácil... Isso. Ele falou uma frase interessante. Que é fácil fazer conta rápida e escolha ruim. Né? Isso é fácil. O importante é que a gente faça acordos duradouros e que agreguem valor. Então, isso para tudo bem interessante. Aí entramos na temática ESG, benefícios econômicos para a empresa, que tem que ser uma pauta relevante. Falamos um pouco sobre as pressões que os acidentes trouxeram para a nossa sociedade com isso, para a temática, e que isso trouxe uma necessidade de mudança do negócio. Aí ele citou a questão dos rejeitos. Falamos sobre boas práticas em direito ambiental, aí ele trouxe a questão da licença social e a necessidade de interagir com os atores e entender melhor as perspectivas de cada um. Por último, eu provoquei a questão da balança do balanceamento entre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Ele trouxe que isso é o princípio de casa. Ele trouxe que isso é o princípio mais relevante do direito ambiental. É a essência do direito ambiental. Ele falou do artigo 1. E no final das contas ele tá se elogiando. Eu fui pegar aquilo que importa. Aquilo. Você viu? Pra terminar, ele trouxe o conceito da livre iniciativa. É fantástico. Tem como melhorar. Agora eu acabei com o Eduardo, não deixei nada ele falar qual foi o último. Que, né, vamos lá. Tenta aí, Edu. Vamos tentar agora. Assim, eu acho que, assim, primeiro, assim, obrigado demais por você ter vindo, aceitado o convite nosso aí. Baita convite. Baita convite. É o cara, né, dessa parte de direito ambiental e minerário, acho que no Brasil, Latam, né, cara? Então, assim, tem prêmios espetaculares. E eu acho que deu uma aula aqui para um tema tão relevante e tão atual, principalmente no ramo nosso, né? Nessa parte aí de consultorias na área de mineração e energia, infra e etc. Então, obrigado. Eu acho que ele é espetacular aqui nesse desenvolvimento. Acho que vai ser muito útil aí para todo mundo que estiver escutando e nos vendo. Muito aí. Bom, primeiro, foi um prazer rever o Eduardo. Um prazer nosso. Nós trabalhamos juntos. Cara bacana, sempre simpático, sempre foi. Por isso eu falo assim... esse mundo é de muitas rodas, né? A gente sempre vai rever as pessoas, né? Então, deixe a sua mensagem positiva, porque você vai encontrar. Então, um prazer enorme te encontrar. Prazer nosso. Foi um prazer conhecê-los, a gente não conhecia. Eu aprendi a ser mais dedicado nos meus podcasts. Eu costumo, já fiz vários aí por conta dos cursos que eu coordeno, né? Sim. Eu jamais fiz essa anotação toda, jamais. Então, cara, bacana demais. Eu não sei se eu farei, a gente tem objetivos que a gente vai alcançar, né? Mas eu achei o máximo, bacana, muito bom. Show de bola. Obrigado, senhor. E aí, você, o que foi útil para você? Escreve aí nos comentários. Nós vamos ver. Manda pra gente. Aí. Nos vemos no próximo episódio. Vamos aí, já. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigado. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino,
A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.